No último episódio, você nos acompanhou em nossa busca por entender o veleiro e a frustrante busca pelo vazamento no encanamento do nosso barco. Vamos ver se a gente tirando essa tábua daí, a gente chega onde que tem que chegar, né? Nós vamos resolver. Não se tem que desmontar esse barco inteiro. Chegamos a desmontar a cozinha sem sucesso. Depois fizemos uma pequena excursão até a praia mais próxima à procura por um restaurante. Hoje, finalmente resolvemos o problema e começamos a nos concentrar em outros detalhes. Será que a gente resolveu o problema de água? Vou abrir todas as torneiras aqui. Bem-vindos a bordo do Tortuga World. Para quem não nos conhece, nós somos Max e Miriam. Viajamos com um motorhome montado por nós mesmos pelo Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. Ele se chamava Tortuga. Hoje embarcamos em um veleiro Walkies Amphitrite de 43 pés. Queremos realizar um sonho antigo de singrar os mares e descobrir novos lugares. Será que vamos gostar desse nosso sonho? Acompanhe-nos nesta nova aventura. Faça seu login no YouTube, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim ficará mais fácil de estar por dentro de nossas peripécias. Assim, se você gosta de viajar e quer iniciar em um motorhome montado por você mesmo, fizemos um tutorial completo com todos os módulos para ajudar você nessa empreitada. O link está no campo de descrição desse vídeo. Vem ser feliz! Caminhamos até a praia mais próxima e a água azul nos impressionou. O lugar é lindo, mas o restaurante, este, estava fechado. De volta ao barco, continuamos nossa busca. Escutamos de um vizinho que mora e trabalha em um dos catamarãs na marina sobre uma loja chamada OBS que tem na ilha. Segundo ele, a loja tem tudo o que o barco precisa. Saímos a pé à procura da tal loja, achando que era perto. Não demorou nada e uma pessoa parou para nos dar uma carona. A hospitalidade das pessoas aqui é incrível. Enjoy this life. When we die, we take nothing. Nothing at all. And you never know when you go. It can No. it can be at 5 minutes, can be tomorrow, it can Yeah, be over today. 30 years. Yeah. Você viu, tem motor. Mas tem de tudo aí. O que não tem, você pode pedir. Âncora, olha só. Yeah, well, you can run that same transducer through the gun. É muita peça, hein? É muita peça. Pé de pato. Tem até pé de pato, ó. A âncora que eu achei lá é esse daqui, ó. É uma âncora dessa, igualzinha? Desse tipo, é. Tem no build. É. And then it has the orange 12-pin connector that Tem umas redes, allows you to hard. cadeirinha. Ô Max, vou pegar uma cadeirinha dessa pra você ficar pendurado. Não, esse não é pra ficar pendurado, não. Eu sei, pra pôr lá numa das pontas, né, do barco. Mas você vê que tem muita peça aqui, né? É. Após a visita ao OBS, um pulo rápido em um supermercado próximo. Aproveitamos a oportunidade para adquirir algumas coisas que estamos sentindo falta. Mas que supermercado é esse? Nada podia nos preparar para o tipo de supermercado.
tem farinha, ó. O pacotão de farinha que tem. Você tá doido? É de quê? Sugar. Aqui, ó. Puro cana de açúcar. Esse aqui é açúcar cristal, né? Na saída à procura de um táxi, mais uma vez fomos surpreendidos com uma oferta de carona para voltar para casa. Yeah, I'm gonna sit there. Você senta lá, eu sento lá atrás. Ok. Renovados e refeitos, voltamos à busca do nosso vazamento, religando o sistema de água. Dá uma olhada na bagunça que a gente está fazendo em tudo quanto é canto para ver se a gente consegue achar o vazamento no encanamento de água da casa. É muita bagunça. Estamos tirando tudo do lugar, de tudo quanto é canto. Dá uma olhada. Procurando a ferramenta certa. Yeah. Quando o porão se encheu por conta do vazamento, acabamos encontrando a bomba de porão que ligou automaticamente. E descobrimos que, em vez de uma, tem duas bombas de porão que servem de descarte da água acumulada, uma grande e uma pequena. Acompanhando os encanamentos, descobrimos como está ligado. A bomba pequena do bilge tinha parado de funcionar e isso fez com que a água começasse a acumular dentro do bilge. Mas é porque ela estava com mau contato. A bomba pequena estava ligado bem aqui. Esses dois conectores estavam com zinabre e mau contato. E isso fez com que a bomba pequena não ligasse. A bomba grande faz um descarte por aqui. E essa mangueira estava faltando uma peça para emendar os dois. E a bomba pequena faz por aqui um escape um pouco menor do que esse. A bomba pequena sempre funcionou, mas os ligamentos estavam com zinabre e aí você já sabe, né? Provoca mau contato. Às vezes ele não ligava. Penso que esta é toda a origem do problema que Ike e Caroline tiveram. A bomba pequena não ligou e a água que sifonava pelo outro ladrão, com a mangueira rompida, não foi expelida adequadamente. Temos então duas saídas de água no sistema de porão, uma ao lado da outra. Mais um detalhe entendido do nosso veleiro, que legal! Em nossa busca por entender o sistema de porão como funciona, acabamos sem querer encontrando nosso vazamento. Mais uma vez ouvimos uma cachoeira jorrando e fomos ver onde é. Estamos cismando que o vazamento está embaixo daquela caixa. Ali tem baterias. Nós vamos ter que tirar, soltar as baterias, desparafusar essa caixa do chão para tirar o piso do chão. Eu acho que tá lá o vazamento, lá embaixo. Mas só tirando tudo para ter certeza.
Eu bobeei. Viu? Ai! Minhas costas, né, tia? Ui! Então essa porra passava por aqui. Ai, ó. E depois ele vinha para cá. Certo? Não. Errado. Ai, minhas costas. É pra cá. Tem que me agarrar o piso assim, tem uns pau aí que pega na minha canela, abre tudo. É. Bom, aqui ele não tá afrouxando, certo? Aham. Mas aqui não esquenta? Hã? Do motor? Aqui não fica quente do motor? Não fica mais não. Porque ele tá encostado ali, ó. Você tá aí ainda? Eu tô. Antes que era naquela bolsa grande, Ah, tem um negócio que tem uma lima lá, umas limas, eu preciso de uma lima. tá bom, eu pego. Olha aqui, ó. Qual que você precisa? Qual que você precisa? Essa meia cana. Tá. Será que a gente resolveu o problema de água? Vou abrir todas as torneiras aqui e ligar a bomba. Vai estar funcionando agora. Olha onde que liga. Água fluindo! E Bom! escuta um barulho escandaloso embaixo aí das baterias? Não. A bomba é pra parar, né? Quando os canos enchem. Ter água no barco é a coisa mais gostosa que tem, você não tem ideia. A gente tava aqui no modo acampamento, né, Marcos? Sim. A gente tava usando esses garrafões aqui, ó. A gente ia numa torneirinha lá fora, enchia vários deles e usava eles para lavar louça, lavar a mão, enfim, usar como água aqui dentro. Modo acampamento mesmo. Mas agora resolveu o problema de água. E é tão bom chegar lá na torneira e abrir a torneira e a água fluir. Então nós temos sacos estanques de borracha para pôr água. Certo? Nós temos mais ou menos 500 e poucos litros de água. Só que tem uma bomba elétrica que tem que levar isso para o sistema todo. Porque são vários bags, vários conjuntos. Um em cada banco,
mais 2 lá embaixo, e eles se comunicam, vasos comunicantes, e tem uma bomba elétrica que manda para o sistema do barco inteiro. Você imagina quantos canos tem aqui nesse barco, e todos eles escondidos, não tão aparentes. Então você tem que entrar na sala de máquinas, você tem que entrar no lazarete lá fora, né, que fica no cockpit. Você tem que abrir, você tem que entrar lá dentro, tudo muito apertado. E tem mais outro detalhe, tudo muito velho, muito antigo. Então você tem que seguir todos os encanamentos para saber onde começa e para onde vai. E ver se está tudo inteiro, se não tem vazamentos. Então nós tínhamos um vazamento, né, nessa parte de água. Então botamos os novos sacos de água, colocamos a bomba de água, etc. E de repente, cara, o que vazava de água? A gente via sair que nem uma cachoeira. Mas aí, onde? Onde? Fica debaixo do assoalho do barco. Você não tem acesso nenhum. Então você vai e fuça, e fuça, e fuça, e achamos. Só que não tem como chegar lá. Você teria que passar debaixo do motor, né, debaixo do piso onde está o motor para chegar lá. Não tem como. No fim, descobrimos por onde andavam esses canos todos e onde estava rompido o cano. E era um cano de cobre. No fim, acabamos eliminando totalmente esse sistema. Fomos diretamente do filtro para o resto do sistema. E aí resolvemos. A gente isolou a parte que era justa na entrada. Assim que saía da bomba, ela passava por baixo da banca de baterias, um lugar totalmente inacessível. Não tem como tirar aquela banca de bateria de lá, é impossível, tá soldada no barco, né? E aí ligava um pouco mais acima no resto do sistema de água. Então a gente isolou aquela parte. Você cortamos, cortou fora, né? Colocamos um encanamento de plástico reforçado, tipo aquilo que se usa no gás, certo? Para ligação de gás. E ligamos, só que esse processo levou 3 dias. Levou bastante tempo até a gente encontrar aonde era, né? Porque... E como resolver. Tinha que pensar e estudar, entender como é que está esse encanamento, descobrir por onde passa, e enfim. Aí voltamos no desenho do projeto, né? Que não tem, na verdade, no desenho a parte hidráulica por onde os encanamentos passam, né? Então, mas enfim, está resolvido, a gente conseguiu, fizemos uma ligação por um outro caminho, né? Por um outro caminho. Por um outro caminho mais acessível, mais fácil, e está resolvido. Só que você imagina esse velhinho aqui, dobrado dentro daqueles espaços pequenos. Rapaz do céu, precisei de um dia para recuperar as costas. Enfim, isso foi resolvido e a gente já está saindo do modo acampamento daqui do barco para começar a ter uma casa de verdade. Falta painel solar. Que é outro problema. Não tem espaço para colocar essas placas, onde que a gente pretendia. Na verdade, nós temos que fazer um bimini e pôr as placas em cima do bimini. Só que isso, meu amigo, não tem plata para isto. Certo? Isso custa dinheiro, cara. Então nós vamos ter que improvisar de algum jeito que nós ainda não achamos, estamos procurando. Certo? E botar eles para funcionar, porque você não pode de noite, né? Você tem que estar com as baterias carregadas, porque eles descarregam. Então durante o dia nós precisamos das placas solares para carregar as baterias para termos energia de noite, né? E também no dia seguinte bateria para partida do motor, se for necessário. E são os problemas que tem os barcos. Isso mantém a gente jovem, porque você se mexe o dia inteiro. E logo depois disso, quando a gente entra na água, isso a vela, ajusta a vela, né? E vai indo. E a gente continua. Eu nunca fui tão flexível na minha vida. Na marra.
na marra. Eu tô indo, estou vivo. Né? E eu percebo que estou rejuvenescendo. Nunca tive tão elástico na minha vida. Eu preciso explicar o negócio. A gente está usando um sistema aqui com uma tela de fundo. Por isso que o Max vira um fantasma de vez em quando. Eu não sei o que ele faz para ele desaparecer. Aí, ó. Tá, 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 tá. Volta, Max, volta. Mágico. Mágico. É, ele desaparece de vez em quando. Mas é um teste que eu estou fazendo, uma tela de fundo. Só para fazer algo diferente aqui. Eu preciso explicar. No próximo vídeo que vai ser liberado... No próximo vídeo que vai ser liberado, nós vamos atacar o cano de escoamento do bilge. Escoamento do bilge, da água do porão. E tem uma parte que precisa ser... Tem uma parte que precisa voltar. Eu não sei se eu vou aproveitar isso. Não aproveita, eu acho que dá um tchan na coisa. Tá muito ruim. Não, dá um tchan na coisa. Tem uma parte que a gente precisa de uma emenda, a gente vai ter que achar uma solução como que a gente vai fazer isso. Então acompanha aí. Mas eu tenho um aviso para dar. Quando o vídeo for liberado, provavelmente eu não vou conseguir reagir em cima dos comentários, mas não deixa de comentar, tá? E também não se preocupem. O motivo mais provável que eu não vou conseguir comentar é que nós vamos estar em alto mar e sem internet, porque se cai fora de uma certa faixa, o Wi-Fi não funciona mais. Aí a gente não vai ter acesso à internet. Então, não se preocupa se não tem comentário, mas comenta, tá? E o Max sumiu de novo. Max é mágico. Ele some. Mas tá bom. Pessoal, eu vi que tem um monte de gente nova entrando no canal. Muito obrigado. Vocês estão se inscrevendo. Eu tô assim, impressionada em ver como que o canal tá crescendo ultimamente. Tá indo mais rápido do que a gente está acostumado. Né, Fantasma Max? Estou eu aqui de novo. Gente, na verdade, o que eu quero dizer, muito perrengue, porém é vida. Você se sente vivo. Você olha em volta, todos esses barcos, a camaradagem que existe entre o pessoal que está por aqui. É legal, é legal, é vida. Se vocês puderem, se é sonho, cara, parte pra briga. Não espera não, cara. Isso tá sendo interessante também de ver. As pessoas estão falando, a gente está inspirando vocês a saírem da zona de conforto. Que legal, porque é muito bom ter experiências, é muito bom viver, né, Max? Isso emociona a gente, com certeza. Vale a pena demais. Cara, e eu quero dizer, idade não é desculpa. Não é desculpa. Não é desculpa. E não tem que ter medo de sair da zona de conforto, não, tá? Vale a pena. É duro, é trabalhoso, é claro. Tem dia que a gente fica bem cansado e às vezes se perguntando onde foi que eu amarrei o meu barquinho. Mas vale muito a pena. Vai viver. Tem muita vida ainda pela frente. Vamos lá. Sabe, o que eu sempre falo, eu não quero morrer na frente de um televisor. Eu quero viver vivendo. Mesmo se for para morrer no mar, for para morrer no ar, for para viver na terra. Né? Não tem importância nenhuma. Você está vivo, você está vivendo, você está aqui para viver, porra. Né? A televisão só tem mentira. A maioria é... Né? Sabe, o povo... Eu vou dizer um negócio aqui que o povo fala. Certo? Assistir aventuras pela televisão é gozar com o pau do outro. Certo? É cru, mas é a verdade. Vai viver você. Tira suas conclusões. Porque se você não viver agora, você vai se arrepender daqui a 20 anos. O que você podia ter feito e não fez. Por causa do quê?
do maior incentivo da vida, o medo. Cai fora, meu amigo. Vá viver. Olha que estrutura impressionante. Quando a gente terminar de resolver o que tem que resolver no barco, é ali que ele vai ficar pendurado para depois ser levado para a água. Bem ali. Legal, né? Né? A Miriam tá sofrendo junto, gente. Olha a cara da vítima. Eu tô sofrendo junto com o Max. Aqui o negócio tá... Olha a cara da vítima. Nós estamos em terra, mas nós estamos curtindo bastante. Olha a fumaça saindo aqui, ó. Eita, nós!